Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. O tema do programa de hoje é desigualdade. Mesmo com os avanços sociais que tivemos nos últimos anos, quando cerca de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza e entraram na classe média, ainda assim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E quando as políticas públicas deveriam ser de enfrentamento da desigualdade, o governo de Michel Temer propõe a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, que piora o que já é ruim. Para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios da TV Comunitária o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, em 2007, a Auditoria Cidadã da Dívida foi convidada, para participar da auditoria da dívida no Equador. Em 2015, também foi convidada para participar da auditoria da dívida na Grécia. O que vocês encontraram em comum nesses dois casos? Um aspecto interessante que é muito colocado pela grande imprensa brasileira é que a dívida pública seria um resultado de um suposto excesso de gastos sociais, como previdência, servidores públicos. Isso é uma grande mentira, né? Seja no Brasil, seja na Grécia, seja no Equador. No Equador, nós verificamos, com dados colhidos no próprio Banco Central do Equador, de que a dívida cresceu basicamente devido a juros sobre juros, os famosos juros flutuantes, que ditadores pegaram empréstimos a juros flutuantes, ou seja, deixando para os bancos internacionais a capacidade de aumentar o quanto quisessem a taxa, o que é um absurdo, um empréstimo totalmente ilegítimo, ilegal, porque juros flutuantes é uma coisa que pode ser questionada pelo direito internacional, e a própria tomada de empréstimo por um governo militar também é ilegal. Então, essa dívida que cresce devido a juros sobre juros e não devido a um suposto excesso de gastos sociais, é o que ocorre tanto no Equador, como ocorreu na Grécia, e como ocorre no Brasil hoje. É isso que eu iria te perguntar. Que similaridades existe em relação a esses dois casos com o Brasil? Exatamente. Por exemplo, a dívida do Equador, em 1976, era de poucas centenas de milhões de dólares, cerca de 100 milhões de dólares. 30 anos depois, em 2006, a dívida era de mais de 4 bilhões de dólares, mesmo que o país tivesse pago 7 bilhões de dólares a mais do que recebeu em empréstimos no período. Ou seja, você tinha uma dívida de 100 milhões de dólares em 76, pagou 7 bilhões, e a dívida cresceu 40 vezes, para mais de 4 bilhões. Ou seja, é uma dívida que já foi paga várias vezes, mas continua crescendo devido ao processo de juros sobre juros, exatamente por conta dessa descoberta, com os dados do Banco Central, que o presidente do Equador conseguiu mostrar para a sociedade, inclusive com cadeias de TV e rádio nacional, mostrando esses dados e conseguindo aí uma redução de 70% nessa dívida com os bancos privados internacionais, devido exatamente ao poder que gerou, poder político gerado pela auditoria, pelos dados comprovados, colhidos por entidades da sociedade civil que foram lá para o Equador mostrar, e que dados que foram divulgados pelo governo, e isso, obviamente, que mudou o poder político do setor financeiro para o povo. O próprio poder político conseguiu essa redução na dívida exatamente por conta dessa correlação de forças que foi alterada com a auditoria da dívida. Então, a gente pode dizer o que há em comum nesses três casos é a manutenção de um sistema que não produz e lucra muito dinheiro às custas da população. Exatamente, ou seja, mesmo que a arrecadação nesses últimos 20 anos do Brasil, e também em vários outros países, como esses que a gente citou, mesmo que a arrecadação tributária tenha sido bem maior do que os gastos sociais nesses 20 anos aqui no Brasil, nos últimos 20 anos,
ou seja, houve um superávit primário, né, se formos traduzir essa expressão, né, que a gente ouve na grande mídia, houve sempre superávit primário nos últimos 20 anos, fizemos quase 1 trilhão de superávit primário, ou seja, arrecadamos em tributos 1 trilhão, cerca de 1 trilhão a mais do que gastamos com as áreas sociais nesses últimos 20 anos, e mesmo assim a dívida interna brasileira, por incrível que pareça, teve um comportamento muito semelhante ao do Equador, né, que foi um aumento de cerca de 100 bilhões de reais em 95 e hoje ultrapassou a marca dos 4 trilhões de reais, ou seja, multiplicou por 40 vezes, mesmo tendo sido pago várias vezes com superávites primários. E aí a gente se pergunta, como que pode ocorrer? Você tem uma dívida de 100 bilhões, paga 1 trilhão, e hoje a dívida é de 4 trilhões? Tem alguma coisa errada. A dívida pública no Brasil é de 4 trilhões. 4 trilhões de reais. E aí a gente se pergunta, como? Se os gastos sociais sempre foram muito inferiores à arrecadação nos últimos 20 anos, em cerca de 1 trilhão de reais entesourado, guardado pelo Tesouro Nacional, nesses últimos 20 anos, sob a justificativa de pagar a dívida, e essa dívida só se multiplicou 40 vezes, ou seja, a gente vê que tanto no Brasil como no Equador, na Grécia, em vários países, é um sistema da dívida que faz essa dívida crescer. São juros altíssimos, operações financeiras obscuras, operações que têm nomes muito estranhos, swap cambial, operações de mercado aberto, né? Nomes difíceis, né? Mas que gera dívida do nada. Dívidas que surgem do nada para o povo pagar, né? E aí a dívida vai se multiplicando por conta dessas operações financeiras que surgem sem nenhuma contrapartida para o país. Essa dívida não gerou mais escolas, mais hospitais, mais reforma agrária, não. Uma dívida que surge de operações meramente financeiras que só beneficiam, né, principalmente o setor financeiro e os grandes rentistas. É uma caixa preta sem transparência nenhuma, né, Rodrigo? Agora, se fizéssemos uma auditoria na dívida pública brasileira, que resultado nós teríamos? Nós tivemos uma primeira tentativa já nos anos 80, né, que a Constituição obriga que o país faça uma auditoria, né? O artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que obriga, né, que o Congresso Nacional tenha uma comissão mista de deputados e senadores que faça essa auditoria. Na primeira tentativa, que foi exatamente em 89, né, depois da Constituição, se gerou um relatório final que já mostrava todas essas irregularidades, inclusive irregularidades bem parecidas com a dívida equatoriana. Juros sobre juros, empréstimos feitos pela ditadura, empréstimos que renunciavam à soberania nacional, ou seja, todos esses documentos, né, de ilegalidades da dívida já foram apontados pelo Congresso Nacional. A questão é que na hora de votar o relatório, né, que é o ponto principal, obviamente os partidos maiores obstruíram e não obteve-se quórum, né, na sessão do Congresso destinada a votar esse relatório final. Então, essas conclusões, né, de dívidas ilegítimas, né, isso não foi oficializado, ou seja, a auditoria não foi concluída porque o relatório não foi votado. Posteriormente, houveram outras tentativas e uma delas se materializou na forma da CPI da dívida, né, ocorrida em 2009 e 2010, onde também se conseguiu mostrar muita coisa em termos de ilegalidades e ilegitimidades da dívida. A principal delas foi reconhecida, inclusive, pelo relatório final dessa CPI, que o próprio relatório oficial da CPI reconheceu que essa dívida provém principalmente de juros sobre juros, das altas taxas de juros aqui estabelecidas. Ou seja, o próprio relatório oficial reconheceu que essa dívida não teve contrapartida em relação a investimentos à saúde, educação.
Só que, por outro lado, o relatório diz que não precisava fazer auditoria, que estava tudo bem, que era tudo legal, né? Então, essa auditoria também ocorreu mais ou menos o mesmo que ocorreu lá atrás. Então, é preciso aprofundar essas investigações e fazer uma auditoria que tenha acesso a todos os dados, o que também não ocorreu na CPI da dívida, onde vários dados não foram fornecidos pelo governo. Agora, Rodrigo, fazendo aqui uma provocação, isso que você levantou, a necessidade de mais apuração e mais investigação sobre esses pagamentos, né, da dívida pública brasileira, que consomem em torno de 42% do orçamento de tudo aquilo que todos os trabalhadores e a população brasileira inteira produz, né? Agora, a provocação. A Auditoria Cidadã da Dívida se refere à dívida pública, ao pagamento de juros e amortização, como um sistema. E é um sistema que envolve bancos, políticos, mídia, judiciário e outras entidades poderosas no Brasil, né? Seriam essas as principais forças que impedem uma auditoria na dívida pública brasileira? Exatamente. Hoje nós temos uma correlação de forças, onde o poder está principalmente no capital financeiro, né, materializado pelos grandes bancos e grandes investidores, e também muitas empresas que também aplicam seus lucros em títulos da dívida pública. Ou seja, o poder econômico está sempre se utilizando da dívida pública para direcionar os recursos nacionais, né? A gente sabe que a principal fonte da carga tributária hoje são os tributos sobre o consumo e o salário, né? Enquanto que a tributação sobre o capital e as altas rendas é muito baixa, né? Então, o que se faz hoje é tirar dos mais pobres e dar para os mais ricos. E isso, obviamente, que tem todo um esquema legal que protege isso, por exemplo. Perverso também, né? Exatamente. Legal e perverso. Exatamente. Por exemplo, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é visto, né, sempre propalado como uma lei moralizadora e tal, ela não controla os gastos com a dívida, que são mais de 40% do orçamento. Pode colocar a taxa de juros onde for, pode gerar quanta despesa for para pagar juros da dívida, que se faz novos empréstimos para se pagar os juros que está vencendo. Agora, para aumentar 1 centavo em saúde ou educação, não pode, né? Tem que se descobrir a receita que vai cobrir aquele gasto, né? Existe hoje qualquer projeto de lei no Congresso Nacional que vá aumentar um determinado gasto social, tem que haver uma receita correspondente, né? Tem que se criar um tributo ou tem que se cortar outro gasto social, né? Mas quando é o gasto com a dívida, aí não tem limite, ou seja, essa é a lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é de irresponsabilidade fiscal. Você falou que não há limite para pagamento da dívida. Entrando na discussão sobre a proposta de emenda à Constituição 241, que virou a PEC 55 porque já está no Senado, né? Nós vimos recentemente que foram feitos reajustes generosos para algumas entidades, instituições no Brasil. Foram pagos, né, aumentados altos salários no Judiciário em mais de 40%, no Ministério Público mais de 16%, e para a mídia, as verbas de publicidade, em média, aumentaram nesse governo de Michel Temer em torno de 500%. É um contrassenso, né? Se nós estamos em crise, como aumenta-se se dá reajuste tão generosos assim para determinado segmento da sociedade e, por outro lado, se congela por 20 anos investimentos em várias áreas, né? Como saúde, educação, assistência social. É um contrassenso muito grande isso, não é mesmo? Inicialmente é claro que a gente tem que também um pouco diferenciar dentro de cada órgão desses, né? Claro que existe salários altos, né? Que realmente têm sido reajustados, né? Bastante generosamente nos últimos anos. Ela tem também uma parcela, que são salários menores, que estavam defasados há muito tempo, que aí sim foram, de certa forma, recuperados. Mas o que a gente vê hoje no país é a concentração dos recursos do orçamento
na elite financeira, né? Quando a gente vê que a proposta orçamentária do ano que vem tem um aumento absurdo nos gastos com a dívida, né? Se previu para esse ano, no orçamento de 2016, cerca de 1,3 trilhão de reais para a dívida, para o ano que vem o orçamento proposto é de 1,7, um aumento de quase 400 bilhões em gastos com a dívida pública, ou seja, e esse gasto vem crescendo, né? Em 2015, né, foram mais de 900 bilhões, né, gastos com juros e amortizações da dívida federal, né? Agora se projeta 1,3 para esse ano, 1,7 para o próximo ano, e continua se tentando colocar para a população, pelos grandes meios de comunicação, que o problema são os gastos sociais, né? Na verdade, essa dívida ela se multiplica, né? Cada ano mais recursos são colocados para essa dívida e não se tem uma contrapartida disso em termos de desenvolvimento nacional. Na verdade, isso é basicamente juros sobre juros, né? Por isso é que há esse contrassenso no orçamento. Ao mesmo tempo em que setores muito poderosos recebem grande parte, né, por exemplo, mais de 40% do orçamento destinado para juros e amortizações da dívida, a gente tem, por exemplo, saúde com 3% ou 2%, educação também mais ou menos nessa faixa, reforma agrária menos de 1%, ou seja, aí que está o poder político, né, que se traduz, né, no direcionamento dos recursos do orçamento. Então, realmente, há um contrassenso aí que se materializa exatamente na PEC 241, né, que agora é renumerada para a PEC 55 no Senado. É uma desproporção colossal, né? Agora, Rodrigo, durante a votação da PEC na Câmara dos Deputados, alguns deputados, entre eles o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, eles apresentaram emendas para tentar, já que se buscava limitar os gastos do governo com saúde, educação, assistência social e várias outras áreas, também tentaram limitar os gastos para o pagamento da dívida. Isso não foi aprovado, né? Sim. Por que é difícil aprovar um limite para gasto para o pagamento da dívida? Aí que está o problema, né? A gente falou, o poder econômico está nas mãos do setor financeiro, né? E lá na hora, todo o poder, todo o direcionamento que se deu para os líderes do governo foi aprovar a PEC como estava, né? E a PEC como estava era exatamente limitar o gasto social, né? Então, qualquer emenda que alterasse essa lógica de tirar dinheiro da dívida e colocar no social, isso seria, obviamente, rejeitado, até por conta aí da grande oferta de cargos e outras coisas que foram oferecidas, como noticiado pela grande imprensa até, né? A própria grande mídia noticiou isso a quatro ventos, né? Houve uma grande negociação aí por trás dessa aprovação, de modo que fosse aprovado sem nenhuma alteração, né? Seja qual alteração for, né? Porque a proposta era essa, limitar, congelar os gastos sociais pelos próximos 20 anos, né? Enquanto o gasto com a dívida continua sem limite. E também se faz difícil conter isso, porque esse mesmo sistema ele paga campanhas políticas de muitos parlamentares e também paga verba de publicidade para a mídia, né? Esse também é um fator decisivo, né? Ali na hora do deputado apertar o sim ou não, né? Ele sofre pressão de muitos lados, né? Exatamente. Os grandes meios de comunicação tentam passar a ideia de que existe sempre essa figuração que se faz com uma família, uma casa, né, em que se está gastando mais do que arrecada e tem que cortar. Ou seja, esse exemplo, né, sempre é colocado, né, mas quando a gente vê a lógica do Estado, ele não tem muito a ver com a família, porque um Estado ele pode mexer na taxa de juros, ele pode tributar as fortunas, se quiser, ele pode mexer na estrutura do país para viabilizar os gastos sociais, ele pode fazer uma auditoria da dívida, se quiser.
Isso até mesmo no caso de uma família pode ser feito. As famílias que estão endividadas vão lá, negociam, verificam se aquilo é mesmo a dívida correta e sempre conseguem descontos, melhores condições. Por que o governo não quer fazer isso? No caso da dívida, que ocupa mais de 40% do orçamento e cresce 400 bilhões em um ano. É um absurdo isso. Como é que se pode aumentar em 400 bilhões um gasto para o ano que vem, gasto com a dívida, e ao mesmo tempo congelar a saúde, a educação, as áreas sociais? Ou seja, é um absurdo completo o que se faz. E, obviamente, essa influência da mídia, da grande mídia, afeta, obviamente, também os parlamentares, dando um salvo-conduto para eles fazerem isso, né? Agora, Rodrigo, os países que passam, praticamente quase todos eles, se não todos eles, né, que passam por crises econômicas, especialmente os países que têm uma ordem neoliberal, eles adotam uma política de austeridade fiscal, que é isso que você está falando, de cortar gastos, né? E também, no caso desses países, eles reduzem investimentos na saúde, na educação, na seguridade social e em várias outras áreas. Também querem privatizar empresas públicas rentáveis, né, bem lucrativas, demitem trabalhadores e congelam salários. Essas são medidas completamente impopulares, mas que praticamente todos os governos acabam adotando esse tipo de solução, né? Novamente o poder da influência econômica e a população que fique para depois? Exatamente, né? A gente vê que a solução que é dada à crise, né, é sempre a solução que vai beneficiar os mais ricos, como a gente viu na solução que foi dada nos Estados Unidos, na Europa, que foi exatamente liberar trilhões e trilhões para os bancos para eles não quebrarem, né? Então, essa desculpa de dizer que não tem dinheiro, de que se colocar dinheiro em circulação gera inflação, né? A gente sempre ouve esses comentários neoliberais, né? Mas quando a gente olha a história desses países, até recente, né? Europa, Estados Unidos, o que eles fizeram? Jogaram dinheiro nos bancos para salvá-los da quebra, salvá-los da bancarrota, né? Agora, quando é para despejar dinheiro na área social, aí gera inflação. Aí, ou seja, a gente vê que tem todo um mecanismo teórico, econômico, neoliberal, que tenta sempre justificar as políticas que são mais favoráveis, obviamente, ao setor financeiro, né? Então, qualquer medida, né, que se vá tomar diante de uma crise, né, reflete esse poder político, né? Inclusive, a própria crise brasileira, né, ela pode ser considerada atualmente como um instrumento de se justificar essas medidas, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? A crise é, em certa forma, até provocada, né, por conta de grandes cortes nas áreas sociais, altíssimas taxas de juros, né? Isso, na verdade, é o que está causando a recessão e a queda na arrecadação, né? Ou seja, se produz uma crise, né, uma recessão, desemprego por conta dessas políticas de altíssimas taxas de juros, políticas recessivas, cortes de investimentos sociais. Isso, obviamente, deprime a arrecadação e faz com que nós tenhamos hoje o chamado déficit primário, né, que pela primeira vez a gente teve um déficit primário pequeno em 2014, agora um pouco maior em 2015, né? Agora, em comparação ao superávit que nós tivemos nos últimos 20 anos, nem chega perto, né? E por causa de um pequeno déficit, né, primário, que é um déficit que é aplicado, inclusive nos países da Europa, Estados Unidos, praticam déficit, né? Porque um Estado não é igual a uma família. Ele pode fazer déficit, até porque tem os instrumentos para que depois se consiga financiar esse déficit, né? Então, nesse caso, a crise brasileira era uma crise provocada exatamente para justificar esse tipo de ação. E quem mais sofre com a crise, obviamente, são os trabalhadores e a população mais pobre que fica sem acesso a esses serviços básicos, né? Saúde, educação. Então, a crise ela tem sido fabricada para isso, né?
Você disse que o governo tem instrumentos para, mesmo com déficit, continuar a honrar os seus compromissos, né? Vamos pensar um cenário não surreal, mas pouco provável, de o governo suspender o pagamento da dívida. O que aconteceria de fato e na prática no mundo real? Isso é importante a gente verificar, porque a grande imprensa, né, sempre tem aquele argumento de que nós estamos querendo calote, nós somos irresponsáveis, né? Na verdade, o que nós queremos é auditoria, como foi feito no Equador, que gerou uma redução de 70% na dívida com os bancos privados internacionais. Queremos ver que dívida é essa. Será que já pagamos? No Equador verificou que já tinha pago. E quantas aqui? Vezes foram pagas? No Equador você tinha uma dívida de 100 milhões de dólares em 76 e nos 30 anos seguintes se pagou 7 bilhões a mais do que recebeu em empréstimos. Ou seja, se pagou 70 vezes aquela dívida e no final de 2006 a dívida estava em 4 bilhões, 40 vezes maior do que era no início. Isso aí tem nome, é juros sobre juros. Anatocismo, que é ilegal, né, em vários países, inclusive no Brasil. Né? Então, é importante a gente relembrar essas questões, porque muitos tentam dizer que discutir a dívida é querer calote. Não, eu quero discutir para ver o que eu já paguei, o que é dívida, o que não é. Hoje, por exemplo, 1 trilhão desses 4 trilhões da dívida interna hoje, só para citar um exemplo de legitimidade da dívida atual, 1 trilhão desses 4 trilhões que nós temos hoje de dívida interna são as chamadas operações de mercado aberto. O que é isso? Os bancos têm muito dinheiro, né, nas suas reservas, né, no seu caixa, e um sistema financeiro normal, o que ia fazer com esse dinheiro? Emprestar dinheiro para as pessoas, né, para o setor produtivo, preferencialmente a juros baixos, né? Mas o que o governo faz? O governo fala para os bancos, olha, pode me emprestar esse dinheiro, que eu te pago a taxa Selic, eu te pago juros por esse dinheiro. Ou seja, o dinheiro dos bancos que deveria estar indo para emprestar, o governo chega para eles e fala, não, pode emprestar para mim, que eu te pago a taxa Selic. Né? Ou seja, e nisso aí vai 1 trilhão de dívida interna. Né? Isso só para citar um exemplo. Né? Muitos falam, mas se não fizer isso a inflação volta. Ora, qual que é a função de um sistema financeiro? Direcionar o dinheiro para o setor produtivo. Né? E muitos países têm bases monetárias muito maiores que o Brasil. Não precisa ter esse medo de que vai gerar inflação, tudo isso. Sempre tem um contra-argumento do lado de lá. Os neoliberais sempre têm um argumento para evitar, mas obviamente que nós temos o nosso contra-argumento. Infelizmente hoje a grande mídia é deles, então eles têm a palavra final. Felizmente aqui nós temos um espaço muito importante, né, a TV comunitária, que permite esse contra-argumento nosso. Né? Rodrigo, eu tenho aqui mais uma pergunta, mas a gente já está chegando ao final do programa, mas gostaria de fazê-la. Embora a saúde, educação, assistência social, essas áreas tenham perdas significativas, se a PEC 241, que agora é a PEC 55, né, que está lá no Senado, for aprovada, essas áreas continuarão a receber recursos, mesmo que inferiores ao que recebiam anteriormente. Mas áreas como ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente, que não são áreas de destinação obrigatória de recursos, essas áreas tendem a serem desmontadas, não é mesmo? Exatamente. A PEC 241, que agora é 55 no Senado, ela traz esse teto geral para as áreas sociais. As áreas sociais como um todo, a soma, né, saúde, educação, reforma agrária, segurança, todas essas áreas, a soma delas não pode ultrapassar a inflação. Essa é a ideia da PEC. No caso da saúde e educação, o piso que existe hoje, que é um piso que se relaciona com a receita tributária do governo, né, que tem a tendência de ser sempre maior do que a inflação, né, porque o país geralmente cresce, né, atualmente não está crescendo, mas geralmente cresce, né? Um país cresce. E a arrecadação cresce também, em termos reais, né?
Então, o que acontece? O piso hoje que é da saúde e educação, que é vinculado à receita, no caso dessas duas áreas, passa a ser vinculada à inflação. Então, o que acontece? O piso da saúde e educação é rebaixado e se cria um teto geral. Ou seja, se quiser aumentar a saúde ou educação, ou outra área ali, tem que tirar de outro lugar. E como a saúde e a educação são as únicas que continuam com um piso constitucional, elas vão, na verdade, não vão subir, elas só vão congelar em termos reais, né? E aí, obviamente, que se houver qualquer crescimento real acima da inflação, seja na saúde ou na educação ou na previdência, né, como tem ocorrido nos últimos anos, até por fatores populacionais, naturais que a gente vive hoje. Qualquer aumento em qualquer área tem que tirar de outra, né? É um absurdo o que essa PEC faz, né? Nós vamos ter a tendência a acabar com os gastos que não são obrigatórios, né? No caso da saúde e educação vai se manter o atual, o que também não é nada positivo, porque atualmente os gastos com saúde e educação são muito inferiores ao que deveriam ser, né? Deveriam crescer muito para se chegar ao aceitável, né? E uma PEC dessas realmente é o fim, né? Para se evitar qualquer tipo de tentativa de se realmente desenvolver o país. E tudo isso para continuar beneficiando uma elite de rentistas, né, que vive às custas de uma dívida ilegítima, em grande parte ilegítima, que deveria ser auditada conforme diz a nossa Constituição. É a institucionalização da desigualdade, né? É o que era ruim ficando ainda pior, né? Rodrigo, infelizmente a gente chegou ao final do programa, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação. Obrigado aí pela oportunidade, é muito importante esse espaço, né, onde a gente pode questionar os argumentos que a gente ouve todo momento na grande mídia. Muito importante esse espaço e parabenizo a TV Comunitária, né, a TV Urbanitários pelo evento, pela entrevista. Obrigado. Será sempre um prazer tê-lo novamente aqui e outras pessoas também, né, da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu conversei com o Rodrigo Ávila, que é economista da Auditoria Cidadã da Dívida, e conversou com a gente sobre a PEC 241, sobre o acirramento da desigualdade que deve acontecer no Brasil nos próximos anos, caso essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada no Senado. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 9144 8075, 9144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.